Prosseguindo na pós-graduação de História de Israel, estamos na lição 5, falando sobre a luta dos Macabeus, e agora os Macabeus eles foram dominados pelos romanos, ok? E vamos falar sobre o período do domínio romano, que é o capítulo 8 aí no material didático. Então, o capítulo 8 do material didático, domínio romano. Os romanos venceram os gregos em 197 a.C., mas não se interessaram em dominar a Judéia. Só em 63 a.C. a Judéia passou a ser formalmente sujeita a Roma. Essa data que os romanos venceram os gregos em 197 a.C., vocês vão encontrar uma variação aí nos livros que você for estudar nesse período. Por quê? Porque, como eu disse numa aula anterior, os gregos não era um império, ele estava dividido, ele foi dividido entre os generais de Alexandre, ok? Então, isso até facilitou, os romanos foram dominando partes do império, tá ok? Mas, no ano 197, já é considerado que os romanos eram os dominadores do mundo. O capítulo 9, eu coloquei aí grupos judaicos, grupos religiosos judaicos nesse período. Esse período do silêncio profético foi um período que surgiram muitos grupos judaicos, né? Nesse período surgiram muitos grupos religiosos judaicos, tais como os saduceus, que eram aqueles que não acreditavam em todas as escrituras, não acreditavam em ressurreição, porque eles só acreditavam no Pentateuco. Os fariseus, que apesar de nos dias do Novo Testamento serem muito criticados, estavam desviados, mas lembre-se que fariseu significa separados, eram pessoas dedicadas ao estudo das Escrituras. Os fariseus, eles vão gerar os rabinos que hoje nós conhecemos pelo mundo e na história judaica, que foram importantes, principalmente depois que o templo foi destruído nos anos 70 da era cristã, nós vamos estudar isso. Os rabinos é que vão se destacar, porque os sacerdotes eles se dedicavam mais ao culto. Eles não se dedicavam tanto ao estudo das Escrituras, deveriam. Mas então os fariseus ocuparam esse espaço. Um terceiro grupo foram os essênios, que eles não aparecem no Novo Testamento, porque eram grupos que eles também se dedicavam ao estudo das Escrituras, mas eles viviam enclausurados, okay? Viviam fazendo cópia das Escrituras. Alguns acreditam que os pergaminhos do Mar Morto seriam obra dos essênios. Nós veremos isso mais à frente. Não se tem certeza. Mas como eles eram grupos que viviam no deserto, então é bem provável que eles, pelo menos, tenham participado, né, dessa atitude, dessa ação de esconder os pergaminhos na região do Mar Morto. Surgiram também os escribas, que eram aqueles que viviam só para copiar as Escrituras, os zelotes, que eram chamados de zelosos, que normalmente se envolviam em guerras e revoltas, né? Os herodianos, que eram uma praga, porque eles começaram a defender que Herodes era o Messias, porque Herodes, ele chegando, vai ser tema da próxima aula, né? Herodes, ele recebeu o título de rei de Roma, o rei pelos romanos, rei da Judéia, né? E ele fez o quê? Ele construiu, segundo a história, o maior templo daquela época, o maior edifício. O templo de Jerusalém, ele era maior do que o templo de Diana dos Efésios, que era uma das maravilhas do mundo antigo. Era maior do que o templo de Zeus. E ele fez isso com um certo interesse, né? Olho grande no dinheiro. Por quê? Os judeus estavam espalhados pelo mundo. Os judeus estavam na Babilônia, os judeus estavam na Pérsia, os judeus estavam na Grécia, os judeus estavam espalhados pelo mundo. Então, como ele construiu o templo, os judeus eles deveriam fazer pelo menos 3 peregrinações, pelo menos uma peregrinação em uma das 3 grandes festas de Israel.
Então essa peregrinação trazia muito dinheiro para Jerusalém. E Herodes queria dinheiro. Tá, okay? E com isso ele conseguiu enriquecer muito Jerusalém e, claro, se enriquecer. Então ele vai construir grandes palácios, inclusive vai construir a fortaleza de Massada, que será utilizada pelos judeus na resistência aos romanos. E também os saduqueus. Então esses grupos, eles surgiram nesse período do intervalo profético, e nós veremos alguns deles, principalmente os saduceus, fariseus, os escribas, né, e os herodianos. Esses aparecem muito no Novo Testamento. O capítulo 10 diz: literatura influente no período. A Septuaginta é o número 1. Cerca de 3 séculos antes de Cristo, os judeus que viviam na cidade de Alexandria, no Egito, e que falavam grego e não hebraico, necessitavam de uma versão do Antigo Testamento. 70 eruditos judeus se reuniram e fizeram essa tradução. Devido à quantidade de eruditos, 70, a tradução ficou conhecida como tradução dos 70. 70 em algarismo romano, né? Ou Septuaginta, em grego. Essa tradução foi a mais usada pela igreja primitiva, já que era raro alguém que falasse hebraico, mas todos falavam grego. As Bíblias atuais seguem a estrutura de livros do Antigo Testamento, estabelecido por essa tradução. A nossa Bíblia, ela segue a mesma estrutura da Septuaginta. Bom, também surgiram diversos livros apócrifos, principalmente livros escatológicos. O comentário diz: além do texto sagrado do Antigo Testamento, os israelitas faziam uso de diversos livros que eles consideravam sem inspiração, ou seja, apócrifos. Estes livros foram escritos, na sua maioria, entre 210 a.C. e 200 depois de Cristo, um período de 410 anos. Nesse período foram escritos livros voltados estritamente para resgate da nação de Israel e livramento das opressões que vinham desde 605 a.C., com a tomada de Jerusalém por Nabucodonosor. Entre esses livros vocês têm o primeiro livro de Enoque, tá bom? Foi escrito nesse período, né, do intervalo profético. Você tem o livro Assunção de Moisés, você tem o livro dos Macabeus. Tá bom? Então, historicamente, é interessante você ler o livro dos Macabeus. Nós não pegamos nenhuma doutrina desses livros, ok? Como eles não são inspirados por Deus, eles não estão nas nossas Bíblias. Mas eles podem contar histórias verdadeiras. O livro dos Macabeus, na Bíblia Católica, que existe primeiro e segundo Macabeus, muitas das histórias daquele livro são referendadas por, no caso, o historiador judeu Flávio Joséfo, que nós estamos usando aqui. Então, como histórias, são livros interessantes. E assim eu sempre recomendo a vocês, nas suas pregações, é bom vocês usarem história para ampliar o conhecimento das pessoas, tá bom? Mas sempre deixando muito claro, isso que eu estou falando para vocês não está na Bíblia, porque eu fui criado na Assembleia de Deus e, infelizmente, o que nós ouvíamos era que de 1000 passaria, mas a 2000 não chegaria. Isso não está escrito na Bíblia. Isso aí surgiu historicamente com falsos profetas, né? Tá bom? Então, sempre enfatizar bastante. Eu já utilizei nesse período aqui, teve um momento que Herodes mandou colocar uma águia no templo de Jerusalém. Por que ele mandou colocar uma águia? Porque a águia era o símbolo dos romanos. Ele queria agradar os romanos. E aí, depois eu vou contar essa história com detalhe para vocês. Teve um judeu que foi lá e destruiu a águia. E avisaram a ele: olha, se você destruir essa águia, Herodes falou que vai jogar num caldeirão de óleo quente. Ele falou: mas eu vou tirar esse símbolo pagão do templo de Deus. Foi lá, tirou, foi capturado, foi jogado no caldeirão de óleo quente, mas tirou o símbolo pagão do templo de Deus. Então tem histórias interessantes para nós ilustrarmos numa pregação, numa aula, sempre enfatizando bem, irmãos,
Isso não está na Bíblia, isso é uma história, né, que Flávio Joséfo contou. Bom, a terceira obra de destaque aí, eu coloquei, era chamada Torá Oral. Os israelitas acreditavam que a Torá Oral, que é também chamada de tradição oral, começou com Moisés e foi-lhes transmitida de geração em geração. Eles a chamavam de Torá Oral e acreditavam que ela relata as explicações que Deus deu a Moisés para que ele entendesse a Torá escrita, ou seja, a lei escrita. Os israelitas defendiam que sem a Torá oral, eles não conseguiriam entender a Torá escrita. Mais tarde, essas tradições foram compiladas e preservadas no Talmud e na Midrash, que nós vamos estudar mais à frente, tá bom? Então, a Torá oral, vamos dizer, ela é útil, né? Eu tenho livros aqui que trazem trechos do Talmud, que é como eles chamam hoje a Torá oral, ok? O problema é você dizer que você só pode entender as escrituras pela Torá oral. Esse é um erro dos rabinos atualmente. Os rabinos atualmente, eles estudam mais a Torá oral do que as próprias escrituras, tá bom? Por quê? Porque no Talmud existe ali intérpretes de homens que eles foram espíritas. Então, é péssima, né, essa obra. Em quarto lugar, o Targum era uma tradução do hebraico para o aramaico. Como a maioria dos israelitas no Novo Testamento não falavam hebraico há cerca de 600 anos, desde o cativeiro babilônico, foi feita uma tradução para este dialeto. Nas sinagogas, os textos normalmente eram lidos em aramaico, ou seja, nos dias de Jesus Cristo, os israelitas usavam mais o Targum do que o texto hebraico. Então, por isso que no estudo do Novo Testamento, normalmente nós dizemos que Jesus, nas suas pregações, provavelmente usava o aramaico.